Vamos ler em Marcos, é meu livro que eu estou concluindo agora, capítulo 12, eu vou ler 3 versículos. Eu vou ler o 2, que já está tarde, o 6 e o 9. Marcos, Evangelho de Marcos, é um evangelho que eu estou escrevendo, estou na última semana de Jesus. O 2 diz assim, meus irmãos: no tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. No 6, diz assim: restauram-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. O de número 9 diz assim, é o duro. Isso aqui é o duro. Está difícil a gente engolir isso aqui. Diz assim o verso 9: que fará, pois, o dono da vinha? Virá exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha aos outros. Deus e Pai, dá-nos graça em poder falar sobre esse texto maravilhoso. Me ajuda na exposição da Tua palavra. Ilumina nossas mentes, nossos corações e nossos vídeos dos canais do YouTube e do Facebook. Muito obrigado a Deus. Seja louvado o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Rebeca, você cantou o maior hino da história do cristianismo. Maravilhosa graça. Só a graça de Jesus nos deu a alegria de podermos, amados, contemplar coisas maravilhosas. O Senhor Jesus, Ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, que diga Paulo aos Filipenses, mas a si mesmo se humilhou e desceu às extremidades da terra para ser como nós, homens, do mesmo jeito. Só que ele não tinha pecado. Nós vamos ver algo aqui que vai tratar de Jesus o tempo todo. Eu quero falar aqui sobre o homem, falar sobre Jesus e sobre Deus. Eu queria que nesta noite você meditasse um pouco. Talvez a gente seja muito rigoroso. No primeiro verso, o 2, irmãos, fala que o Senhor Jesus, ele estava na última semana para ir para Jerusalém. Aliás, ele estava em Jerusalém. E ali ele ia ser morto, certo? Que é a figura dessa parábola. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para nos livrar da condenação da morte eterna. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso de número 6. O dono da vinha aqui, lê-se propriedade, fazenda, negócio. O dono, amados da vinha, disse assim: eu vou mandar meu filho, o herdeiro da minha empresa, da minha vinha. E aí, como combinado, chegou Lucas,
chegou a colheita, e aí Jesus Cristo, que é a figura aqui, o filho do proprietário foi buscar, né? E quando ele chegou ali, amados, se os trabalhadores da lavoura lá, da vinha, espancaram, mataram, prenderam, fizeram tudo o que se profetas, pastores, missionários. Lê os proprietários, os que estavam trabalhando na vinha, as pessoas que não nasceram de novo. No verso de número 9 é duro, mas diz assim: que fará, pois, o dono da propriedade, da vinha? Mataram, prenderam, espancaram os meus portadores, que foram buscar a minha parte. Aqui no sertão, né, quando planta de meia, né, de terça, não sei como é, o dono, né, quem tem experiência de terra aqui, que já trabalhou de meia, de terça, né, irmãos trabalharam. O dono não faz nada, mas vem só, manda buscar só o lucro dele, né? Mas aí, amados, depois do quadro da parábola em que mataram os enviados por ele. Quem são os enviados por ele? Pastores, missionários, testemunhas de Cristo, os que servem a Deus. Então, estes aí estão sendo espancados ainda hoje pelo mundo. Quem ouve meu programa todos os dias, dou quase toda semana 2 notícias sobre os lugares da perseguição e os governos que são da besta da terra, da besta do mar, eles prendem, eles matam, destroem os templos, eles são contra Jesus e contra a igreja. A besta do mar é o país que é contra Jesus e contra a sua igreja. Tem mais de 30 no mundo. E a besta da terra são os países como o Brasil, que é a besta da terra. E tem pessoas contra Jesus, não tem? Leia-se algumas figuras que são contra Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção porque ele, agora no verso de número 9, o que vai fazer o dono da vinha? E aqui o que nós entendemos, o texto é claro, ele vai dar fim, destruir todos os ímpios que exploraram o povo de Deus. Então vamos para a mensagem. Só fiz a introdução, mas eu não vou demorar muito não, porque... Então vamos para a mensagem. No verso 2, Deus chamou os seus e mandou então buscar as pessoas. E aí mandou buscar lá na vinha dele os resultados da colheita. E aí um foi espancado, outro foi morto, outro foi preso, outro foi... Vários deles sofreram. Então, essas pessoas, amados, são na parábola. Parábola é uma coisa comparativa de uma coisa real e de uma coisa irreal. Então, a parábola, eu quero contar uma história de uma parábola que eu posso falar de uma realidade que alguém está fazendo e eu posso contar uma parábola irreal, eu estou supondo, certo? Então, meus irmãos, Deus, ele enviou os trabalhadores, os seus trabalhadores, como enviam, nós enviamos,
Nós temos algumas lembranças aqui dessa cidade, por exemplo. Quando eu vim plantar essa igreja aqui, tem mais de 15, 20 anos, nós botamos uma rádio que tinha aqui, comunitária da época, propaganda e umas faixas. O padre mandou derrubar, mandou tirar as faixas e proibiu a rádio de tocar, né? E a gente fez o avanço missionário, os padres desceram lá de cima da Babilônia e vieram proibir os crentes de entregar o recado de Deus. Me chamaram lá na escola. Eu vim e falei isso com os padres, disse, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos matando alguém? Nós estamos vendendo drogas? Não, não, se desculpou e saiu pela tangente. Nós fizemos o trabalho, plantamos essa igreja aqui com muita luta. E no culto à noite, o padre mandou, em frente àquele hospital ali, em frente a que vai a estrada para Almeida Afonso, ele mandou fechar todas as portas das casas. Mas eu estava com som bom e todo mundo ouviu. E quando foi no dia seguinte, nossos missionários estavam tomando conta do hospital. 2 metros de São Paulo e outros. E quando chegou lá, eles estavam lá, de repente uma criancinha havia morrido na casa dela, dentro de um tanque. Quando tiraram a menina, estava desfalecida. E já fazia umas 3 ou 4 horas. Aí correram para o hospital, para o médico. Não tinha, só tinha os pastores e o médico crente. E quando entraram, os médicos tirou a família, os irmãos, não pegou bisturi, não pegou nenhum equipamento, botou a menina em cima da cama, se ajoelharam e clamaram a Deus. E a menina deu um grito, que até a mãe que estava lá de fora viu. Momento, não sei se Aldeci se lembra disso. Então, meus irmãos, nós estamos fazendo o bem, pregando o Evangelho. Somos os mandados por Deus para a vinha hoje é a igreja. Meus irmãos, é fantástico, sabe? Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que foi que João escreveu em João 1:11? Ele veio para o que era seu. Quem era dele? Quem era? Os judeus. Os judeus quiseram ele, receberam eles. E quem foi que recebeu ele? Os gentios. E nós somos o quê? Gentios. Ele veio mudar o curso da história, né? Tantos morreram. E depois da mudança da história, continuaram os enviados por Deus, como Paulo e tantos outros, sofreram, morreram. Pedro foi morto de cabeça para baixo, perseguidos por Roma. Esses são os enviados. E os que estão lá são, parece que é o dono do mundo, né? Estão lá para ser o dono do mundo, né? Mas aí, amados, o Senhor Jesus veio ao mundo e pagou a dívida, amados. Pagou a dívida do homem pecador. E quem crê em Jesus não tem dívida nenhuma, não deve penitência nenhuma. Quem crê em Jesus Cristo tem a certeza de que é uma nova criatura, para viver uma vida nova, diferente do mundo, amados. Por exemplo, o que é julgamento, pastor? Julgamento é o que está acontecendo aqui agora. Preste atenção. Aqui é o transitado e julgado. Não sou juiz. Aqui
Tem os que são salvos, crentes, que creem em Jesus Cristo. E tem os que não creram ainda. E se a pessoa que está aqui, que não creu ainda e ouviu a palavra de Deus, é um julgamento. O que é que Marcos 16 e 16 diz? Né? O 15 diz: ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Né? Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Aqui é eu e você, você que entregou o recado de Deus hoje nessa cidade, eu fui enviado por Deus para cumprir a amada missão de tribunal e pregar o evangelho. Graças a Deus, nas 4 pessoas que eu visitei, todas creram em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, né, que a gente é um povo que Deus nos escolheu. E nós temos o evangelho para pregar. Em segundo lugar, amado, em segundo lugar, o verso número 6, depois que mandou os trabalhadores, os missionários, depois que mandou na parábola, mandou o seu próprio filho. E está aí claro, né, que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Ele veio ao mundo. E nessa parábola, meus irmãos, nessa parábola, o Senhor Jesus, ele veio aqui para processar o julgamento. E nós, como cristãos, não podemos estar de braços cruzados. Tem um programa de rádio que eu digo todos os dias, né? Desperta Brasil, para orar, para evangelizar, para vigiar, estudar a Bíblia, trabalhar na sua profissão e esperar a volta de Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmão, nós estamos aí às portas. Jesus está aí, ele quando veio era o último tempo, agora e quando ele veio era o fim dos tempos, agora ele vem as últimas horas. Ele está para vir, né? E por último, amados, é o mais pesado daqui, o verso 9, né? Que fala que fará, pois, o dono do mundo. O que é que o dono do mundo vai fazer? Ora, meus irmãos, Jesus Cristo, ele voltará. Ele veio a primeira vez anunciar o seu reino, mas agora ele vai voltar para quê? Né? Na volta dele, ele vem para fazer não o transitado e julgado do tribunal aqui que nós estamos fazendo o transitado. Ele vem para o quê? Para o julgamento final. E a vinda dele vai ser coisa fantástica a qualquer momento. Ele vai vir, e antes dele vir, ele vai lá no céu, ressuscita todos os crentes de Gênesis, Apocalipse, ressuscitarão todos e os levará para a nuvem. E na nuvem ele manda as trombetas soarem e dá ordem aos 4 cantos dos anjos de Deus fazer o arrebatamento, levantar os salvos, os que estão vivos. Eles serão arrebatados para se encontrar na nuvem, com o noivo e com a noiva. E ali, amados, a trombeta tocando, será, como diz Apocalipse, o casamento do noivo com a noiva, a boda do cordeiro. Quem é o noivo? Quem é a noiva? A noiva é o povo de Deus, os escolhidos, os eleitos.
E quem é o noivo? Ele. Glória a Deus. O Senhor Jesus. Depois do casamento, ninguém sabe quantos dias são. Aí ele desce do cavalo, do capítulo 19, para destruir todos os que não foram arrebatados. Destruir, como disse Pedro na sua carta, capítulo 3, verso 10, e o mundo se desfarão como os trondos. Acabarão os céus, acabarão a terra toda. Vão morrer gente com a espada de quem? De Jesus, está lá em Apocalipse. Quando ele assumiu o trono, quando subiu aqui, quando ele voltou para o céu. Embora ele tenha chegado no céu, o Pai, Deus, chamou no trono e disse: eis o cordeiro que foi morto. E agora ele recebe os títulos de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqui está a espada da fiel justiça de Deus. Essa que ele vai com os eleitos depois da boda do Cordeiro. Ó, o Armagedon, ó, morre todos de uma só vez. Isso é poder. E todos vão para o inferno, para onde os que morreram até a volta de Jesus. E lá eles vão o quê? Olha lá. Terminou isso aí, o Senhor Jesus estabelece o tribunal do juízo final. Está lá em Mateus capítulo 25, versos 32 a 46, quem quiser ler. Esse texto é o texto que Jesus Cristo falou nos seus últimos 3 dias do ministério na terra. No verso 32, ele diz: e naquele dia ele chamarão todos os eleitos, colocarão à sua direita, tanto os que subiram no arrebatamento, como os que foram ressuscitados do céu. À direita, como ovelhas. E à esquerda, aqueles que estavam no inferno, e aqueles que foram para o inferno assim que Jesus destruiu todos eles depois do arrebatamento que eles sobraram. Eles trazem de lá, ressuscita a segunda ressurreição para ficar à esquerda e chamarão ele. Está aí no livro de Mateus 25, 32 a 46. E aí, então, meus irmãos, eles o chamarão de bodes. E aí, no final, chamado do fim, todo mundo está aqui passando pelo transitado julgado. Mas lá, amados, é a sentença final. É a sentença final. E ele irá dizer assim, ó, como ele acabou com a terra, acabou com os homens, acabou com a humanidade, acabou com os céus, acabou com a natureza, acabou com tudo, ele fez o quê? Um novo o quê? Um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém, para que todos os que creem hoje aqui, e os que creem, têm crido em toda a história, ele irá dizer que estão à direita, né? No julgamento final. E a sentença é essa. Oh, glória a Deus. Ele dirá assim: vinde, benditos de meu Pai. Está lá no texto que eu citei. Vinde, benditos de meu Pai, e toma posse do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém feita para vocês. Que, aliás, Deus estará presente. Fantástico. É isso que o mundo precisa, ser ciente desta verdade. Nua e crua, eu escrevi esse livro de Apocalipse, amado, sem rigor de ser um escriturista, um teólogo, de ser alguém que ama a palavra de Deus, escreve a palavra de Deus de acordo com
a visão que o Espírito Santo nos dá de entendimento. Mas os que estão à esquerda, quem são eles? Os bodes. Enquanto ele diz, vinde, bendito, ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para a morte eterna, aonde já está lá o diabo, o dragão e os falsos profetas. Meus irmãos, nós estamos falando de coisas sérias. Estou chegando ao final. Aí é como diz o texto. Eu vou ler de novo o verso 9. Preste atenção que aqui diz o verso 9. Diz assim, meus irmãos, que fará, pois, o dono da vinha, da igreja? Exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha aos outros. Quem é esses, os judeus que rejeitaram quem? O Messias, Jesus Cristo. Tirou deles, ó. Jesus veio, está lá em João 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos os quantos receberam, deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Quem crê em Jesus é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe a banda passar. Siga ela. Eu quero concluir, amados, contando uma historinha muito simples, né, Dedé? Lembra das histórias, né? Você não ouve mais, não. Bem, um advogado chegou para um homem muito rico e disse, olha, eu defendo a sua causa. Não, desculpe, estou com pigarro, eu estou com refluxo. Aí ele disse, viu, Sabino, ele disse assim, o advogado, eu pleitei a sua causa, eu sou muito rico, ele disse, não preciso de você. Passou-se uns 20, 30 anos, aí o homem rico, enrolado com mil e uma coisa, deram uma dica que só quem podia ajudar ele era fulano de tal. Aí ele foi, chegou lá, o homem era o juiz da causa. O homem era o juiz da casa. E o juiz disse, agora eu não posso fazer nada. O tempo passou. Tem muitos que estão deixando Jesus. Estão deixando o tempo passar. Não deixe, não. Se você entendeu a palavra de Deus, creia. Vá dormir sossegado. E se ele vier na madrugada, você sobe. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?